Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou trazer aqui para vocês um assunto, que vocês já viram no sétimo ano. Vamos fazer uma revisão, que é o verbo, uma classe de palavras muito importante para para nossa continuidade no oitavo ano, ok? Então vamos recordar. No sexto ano, vocês aprenderam, que as palavras possuem classificações. São as chamadas classes de palavras. O conjunto dessas classes, formam o estudo, chamado morfologia, ok? A partir do sétimo ano, nós introduzimos, nossos estudos sobre a sintaxe. O que é a sintaxe? É o estudo da função da palavra dentro da oração. Então, nós vimos sujeito, predicado, etc, ok? Agora, no oitavo ano, para darmos continuidade às nossas atividades, nós vamos fazer a revisão de uma das classes de palavras muito importante, que é o verbo. Então, vamos lá. Os verbos fazem parte de uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento. Também um fenômeno natural meteorológico, Por isso, a classe é fundamental à nossa comunicação. E esses verbos flexionam-se em tempo, modo, número e pessoa. O que às vezes pode parecer que seu estudo é um pouco complexo, Mas embora sejam muitos elementos que constituem essa classe de palavras do verbo, a dedicação para estudá-la é necessária porque para alcançarmos a norma padrão da língua, que é o objetivo dos nossos estudos, ok? Vamos começar analisando um dos aspectos do verbo importantes, que é o tempo verbal. Os verbos possuem três tempos básicos. O presente, que indica uma ação que acontece agora, no momento da fala. Exemplos: falo, bebo e durmo. Temos também o pretérito, que indica o que já aconteceu, é o passado, Aconteceu no momento antes da fala. Exemplos: falei, bebi e dormi. Temos também o futuro, que indica algo que acontecerá. Então, será depois do momento da fala. Exemplos: falarei, beberei e dormirei. O número também é outro aspecto importante na classe de palavras do verbo, ok? Quais são esses... Como essa classificação dos números? O número indica que o verbo pode estar no singular, exemplos, falo, bebo e durmo, e também pode indicar que está no plural, exemplos, falamos, bebemos e dormimos. Vamos ver agora outro aspecto, que são as pessoas verbais. Vamos lá. Então, os verbos também flexionam-se em pessoas. Nós temos a primeira, segunda e terceira pessoas do singular, eu, tu e ele. Então, exemplos. Eu falo é a primeira pessoa do singular. Tu falas é a segunda pessoa do singular. Ele fala é a terceira pessoa do singular. Outros exemplos. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Eu durmo, tu dormes, ele dorme. Temos também a primeira, a segunda e a terceira pessoas do plural. Nós, vós e eles. Então aqui, nós falamos é a primeira pessoa do plural. Vós falais é a segunda pessoa do plural. Eles falam é a terceira pessoa do plural. Outros exemplos. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Nós dormimos, vós dormis, eles dormem. Outro aspecto importante dessa classe de palavras, são as formas nominais do verbo. Então, quais são essas formas nominais? São três,
Os verbos possuem 3 formas nominais. Primeira, o infinitivo, que é o verbo que apresenta o verbo, né, sem conjugar. É o nome do verbo. E apresenta no final a letra R. Então, exemplos: falar, beber e dormir. Já o gerúndio, ele apresenta em seu final, geralmente, as letras NDO e indica, né, uma ação que ainda está em curso, uma ação acontecendo naquele exato momento, uma ação em curso, ok? Então, exemplos: falando, bebendo e dormindo. E temos também o particípio, que apresenta o final DO. Exemplos: falado, bebido e dormido. Outro aspecto importante também sobre os verbos são os modos verbais, que são 3, ok? São 3 modos verbais. Quais são eles? O indicativo, ele vai expressar um fato certo, uma certeza. Exemplos: eu falo. Já o subjuntivo, ele vai expressar uma hipótese, uma dúvida, um desejo. Exemplos: se eu falasse. E o modo imperativo vai expressar uma ordem, um pedido, uma súplica. Exemplos: fale. Temos também os tempos verbais, né? E os tempos verbais, eles se dividem em tempos verbais do modo indicativo e tempos verbais do modo subjuntivo. Vamos lá. Os tempos verbais do modo indicativo expressam acontecimentos certos. O presente do indicativo vai expressar, né, uma ação que acontece no momento da fala, né? Então, exemplo: eu vendo livros. O pretérito imperfeito do indicativo, ele vai expressar uma ação que foi realizada no passado, mas no momento em que eu menciono esse verbo, aquela ação ainda não havia sido concluída. Então, ela aconteceu no passado, mas ainda não foi concluída. O pretérito perfeito do indicativo, ele vai expressar uma ação que ocorreu no passado e foi concluída. Então, exemplos: eu vendi livros. Já o pretérito mais que perfeito, né, do modo indicativo, ele vai comparar 2 ações no passado. Só que uma dessas ações aconteceu primeiro. Então, aqui é que a frase está fora de contexto, né? Eu vendera livros. O que ele quis indicar aqui? Que a ação de vender os livros aconteceu no passado, mas antes dessa ação de vender o livro, ele fez uma outra ação também no passado. Vou ilustrar com outro exemplo. Por exemplo, o paciente se curou da doença que tivera. Então, nós temos aí se curou e tivera, 2 ações ocorridas no passado. Mas qual dessas ações aconteceram primeiro? Ele se curou ou tivera, que indica que ele teve a doença? Primeiro ele precisou ter a doença, não precisou? Então por que eu escrevi tivera? Para poder indicar, né, que a ação de ter a doença aconteceu antes da ação de se curar, ok? O futuro do presente no indicativo indica uma ação que acontecerá no futuro, uma ação certa, né, que acontecerá no futuro. Então, por exemplo, eu venderei livros. Já o futuro do pretérito do indicativo, ele vai expressar uma ação que acontecerá no futuro, mas que depende de uma outra ação, depende de uma condição. Então, olha a diferença. Eu venderia livros se, né, então, alguma coisa está impedindo dele praticar a ação de vender, ok? No modo subjuntivo, como nós já vimos, né, nós temos a indicação de que algo não é uma certeza, é uma hipótese, uma dúvida, um pedido, né? Então vamos ver os tempos do modo subjuntivo. Então esses tempos eles expressam acontecimentos possíveis dependentes de outros. Então exemplo, ó,
presente do subjuntivo, talvez eu venda livros. Então, é uma ação no presente, mas que não é uma ação certa. Eu dependo de uma outra ação para realizar a ação de vender livros. Já o pretérito imperfeito subjuntivo seria mais divertido se eu vendesse livros, né? Se eu vendesse, não é uma certeza, é um passado, expressa um passado, mas sem indicar uma certeza. E o futuro do subjuntivo, quando eu vender um livro, ficarei mais calmo. Quando eu vender, indica um futuro, mas que depende de uma outra ação para que aconteça. Não é uma certeza, ok? E o modo imperativo também está dividido em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Né? A ação expressa pelo verbo é uma ordem, um pedido, um conselho, um convite ou uma súplica. Então, imperativo afirmativo, um exemplo, venda livros. Imperativo negativo, um exemplo, não venda livros. Então, vai depender, quando eu for usar o modo imperativo, da minha intenção discursiva, ou seja, do que eu quero expressar. Às vezes eu posso ser mais ríspido, às vezes eu posso ser, se eu for mais ríspido, eu quis expressar uma ordem. Às vezes eu posso ser mais gentil, aí eu posso fazer um pedido. Então, depende da minha intenção, ok? Por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, podem assistir a videoaula quantas vezes quiserem. E não tenham medo de me perguntar no grupo durante as aulas. Estarei disponível para tirar todas as dúvidas. E aguardem orientações para os exercícios, ok? Até mais.